Olá, tudo bem? Sou o Wagner Macedo, ou hashtag Vavá Macedo, como todo mundo me conhece. Sou cabeleireiro e fui convidado pela Teimoso para fazer um quadro muito bacana chamado Desembaraçando Histórias. Prazer, Wagner. A gente queria que você contasse um pouco sobre a sua história como cabeleireiro, como que você começou. Eu sou filho de uma cabeleireira que nunca foi cabeleireira. A minha mãe, né, ela é a minha grande inspiração profissional. A minha mãe cortava o cabelo da gente. Ela fez curso de cabeleireiro há muitos anos atrás. E é muito bacana porque ela nunca foi profissional. Ela tinha a sua cadeira em casa, tinha suas capinhas, os seus bobs, os seus grampos, mas atendia os filhos, né? Eu e os meus irmãos, o meu pai, um parente ou outro, mas nunca exerceu a profissão profissionalmente. E é muito engraçado que eu, aos 12 para 13 anos de idade, resolvi realmente, eu olhei para a cara da minha mãe, eu quero fazer alguma coisa da vida, eu quero ser cabeleireiro. Ela olhou muito espantada assim e falou: uau, imagina há 30 anos atrás como era o preconceito, pegar um garoto com 12 anos de idade para 13 anos de idade e colocar dentro de uma escola de cabeleireiro. Eu lembro como se fosse hoje. Ela conversou com meu padrasto e meu padrasto falou: amor, por que você não vai fazer um aperfeiçoamento? Vai que ele acaba gostando, ficando. E foi assim. Aos 14 anos eu já era profissional, já era cabeleireiro. Trabalhei em um salão bem pequenininho na minha cidade, em Guarulhos, e já sabia fazer tudo. Corte, escova, cabelo masculino, usava navalha. E num caminho desse, saindo da onde eu trabalhava assim que eu me formei, eu passei de frente para um salão e já estava escrito: precisa-se de auxiliar. Aí eu falei: auxiliar? O que seria auxiliar? Aí eu fui lá, com a bicicletinha, entrei e perguntei: o que faz um auxiliar? Ele falou: tudo, e pode melhorar muito mais. Você faz o quê? Eu falei: eu sou cabeleireiro já formado, trabalho no lugar tal. E aí foi muito engraçado essa história, porque era véspera de feriado, quando eu fui. No dia seguinte era o feriado, 12 de outubro, e porventura, acho que dia 13 de outubro era numa sexta-feira. A pessoa que me atendeu pegou e falou assim: esse garoto, acho que ele não vai querer trabalhar não. Tá vindo de bicicleta. Simplesmente ele fez o quê? Ele pegou e falou assim: você quer trabalhar? Eu falei: quero, eu gostaria. Gostaria de saber como que é esse lance de ser cabeleireiro, ser auxiliar. E aí ele falou: então você pode vir aqui no dia 13 de outubro, que era numa sexta-feira, num feriado emendado. Pois bem, lá eu estava e lá eu estou até hoje, depois de 30 anos trabalhando no mesmo lugar. Então, a profissão é uma coisa que me fez muito bem e eu tive uma grande inspiração, que foi a minha mãe, e essa vai ser para sempre. E a gente sabe que a Teimoso também fez parte de muitas histórias e a gente quer saber como que a Teimoso fez parte da sua. É muito engraçado, né? A Teimoso é uma empresa que já existe há, acho que quem não conhece. Qual é o profissional e qual é a mulher ou a pessoa que pegou num grampo que nunca reconheceu uma caixinha dessa? É um ícone, né? Eu acho que é muito bacana. E eu lembro, nessa época, quando eu adentrei no salão, tinha um profissional que ele era muito bom em penteado, mas muito bom em penteados. E ele era uma pessoa muito acelerada. Então ele pedia para que nós colocássemos vários grampos nos dedos. E era aquela coisa assim que ele gostava. Ele mandava fazer a posição exatamente desse jeito, assim, ó. Encher, colocar 4 grampos aqui, 4 aqui. Era um monte. Não sei se ele usava tudo aquilo, usava, imagina. Mas o tanto que a gente sofria com aqueles grampos nos dedos era uma coisa inacreditável. Então eu lembro que a primeira impressão que eu tive, eu falei: gente, mas não precisa ficar com os dedos nos grampos desse jeito. E é muito bacana que eu fui lá e desenvolvi o quê? Uma forma de colocar os grampos, mas que não fosse nos meus dedos. Então a gente usava o quê? A gente usava o cós da calça, e aí eu enchia de grampo, e à medida que ele pedia, eu puxava e dava na mão dele um a um. Então foi assim, foi um trauma, que me faz lembrar muito dos grampos Teimoso, e ao mesmo tempo uma lição. A gente pode mudar, transformar através de coisas simples. Ele só queria o grampo, e a forma que ele via de facilitar a vida dele era eu enchendo os dedos de grampos, mas me trazia um dano. Eu fui lá e criei uma nova forma. E depois, com o passar dos anos, eu tinha a mania de roer as unhas. E aí eu passei a usar anéis. Então,
como não se abre os grampos nos dentes, não é correto, não é legal, eu passei a abrir dos meus anéis. Hoje eu já nem preciso mais de anel, porque parei de roer, né? Embora os dedos são tudo cotoco, porque foram anos e anos roendo. Mas enfim, essa é a minha história muito bacana que eu tenho logo de princípio, começo de profissão com os grampos teimosos. Hoje em dia você trabalha com alguma especialidade, alguma área de foco? Eu sou uma pessoa que, além de cabeleireiro, eu sou um educador. E sendo educador, acho que o mais importante é a gente transmitir conhecimento, porque o conhecimento, quando adquirido e não compartilhado, ele não é válido. Eu gosto muito de cortes, eu gosto muito de cortar cabelo, eu gosto muito de fazer penteados e gosto muito de transformar as pessoas, mas transformar através do seu desejo próprio, através de uma visão, através daquilo que a gente estuda para poder trazer para o cliente algo que seja de acordo com a necessidade dele, mas que passe pela visão profissional, através de uma leitura adequada, através de um conceito, através do que a pessoa entrega para você. Mas a minha especialidade hoje em dia, eu posso dizer que eu sou muito global, mas adoro fazer penteados. Acho que se eu estou aqui é porque penteado é uma coisa que me faz muito bem, mas adoro cortes. Então eu mesclo entre cortes, entre penteados e adoro também transformar. Tem alguma transformação que você fez assim que te marcou? Hoje está muito em alta uma coisa que marcou muito. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dos Mamonas Assassinas. Pois bem, aqueles cabelos coloridos, malucos, cheio de cores, fantasias que há décadas atrás saltava na cabeça daqueles meninos que são de Guarulhos. Eu era um dos autores que fazia aqueles cabelos, dos irmãos e daquela galera toda. Então foi algo que marcou muito a minha vida, a minha carreira como colorista também. Criamos moda, né? Eu posso dizer, na cabeça dos meninos há muito tempo atrás. E sim, de fato, marcou a minha profissão, os meninos. Embora o cabeleireiro nunca é lembrado, né, quando você vai fazer uma releitura de algo, né? Tá acontecendo hoje em dia aí, mas fiz muito esses cabelos. Eu e mais um amigo, a gente reservava a nossa agenda. Você passou por algum momento desafiador na sua carreira que hoje você olha para trás e pensa que viu que foi fundamental para o seu crescimento? Eu acho que quando a gente fala em desafios, acho que todo dia a gente precisa enxergar a vida como um novo desafio, uma nova oportunidade. Mas teve um desafio bem marcante, bem marcante. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de falar que eu estou fazendo uma prova. Prova pode ser escrita, pode ser qualquer coisa que me teste através de algo que eu conheço. Parece que minha mente fica muito, muito maluca, né? Uma certificação internacional de uma empresa no qual eu sou artista deles, que eu tive que fazer uma prova e chegou uma hora que era alternativas. Era uma coisa tão... Hoje já é muito bem trabalhado na minha cabeça isso. Hoje eu já consigo fazer provas, tá, pessoal? Sem problema algum. Porque não podia ter rasura, né? Uma empresa, enfim, americana que não permitia colocar um ou dois e escrever, esse daqui é o rasurado, esse daqui é o certo. E aí, na hora que eu entreguei, simplesmente a pessoa o avaliador olhou e falou, não consigo avaliar isso daqui. Porque tudo que a gente pediu para você não fazer, você fez. Eu tive que pedir um momento para a pessoa e falar assim, eu tenho uma pequena dificuldade. Você se importaria de fazer a prova para mim, perguntando, do jeito que a gente está fazendo aqui? Você acredita que a pessoa ficou muito surpresa? Ela falou, nossa, e foi uma lição para eles, porque hoje em dia, quando há certificações ou quando há provas que pedem isso, eles procuram saber se as pessoas que estão sendo avaliadas preferem a prova escrita, a prova dita ou a prova perguntada. Então foi uma grande prova que, através de uma dificuldade minha, eu consegui superar profissionalmente para chegar aonde eu estou hoje, né? Que foi uma grande lição. A gente também passar para o próximo as nossas dificuldades. Então, acho que isso é muito importante. Na sua visão, qual é a importância do cabelo para a autoestima das pessoas? O cabelo, ele é o desenho e o traço da sua personalidade. O meu sorriso, o meu olhar, como os dentes. Então, você consegue desenhar uma pessoa, escrever uma pessoa através do seu cabelo. O cabelo, ele é a silhueta da mais profunda expressão que você pode trazer para as pessoas.
ele desenha o que você é. Se você gosta de um cabelo com volume, ele mostra a sua personalidade de volume, que ali cheguei. Se você é uma pessoa mais na sua, é aquele cabelo mais assentado, aquele cabelo que desenha, que mostra. Se é aqueles cabelos assimétricos, é aquela personalidade que mostra, hoje eu tô assim, amanhã eu posso não estar. Quando você tem cor, você põe vida, você coloca cor, você está dando cor na vida. Então o cabelo, ele diz muito mais sobre você do que você mesmo. Dentro das tendências, assim, para cabelo, para corte, o que você acredita que tem ganhado destaque? Acho que hoje em dia, quando eu falo em cortes, muito direcionado para esse ano, para essa nova cultura, as tendências que a gente não fala assim, este corte ou esta cor é para meninos ou para meninas. Não vai mais existir isso. Então é muito bacana a gente estar atento para isso. Cor, corte, não vai ter mais essa distinção. Inclusive, na moda, se você for olhar as vestimentas, hoje em dia não vai ter uma definição. E é muito bom a gente saber enxergar isso, ter esse reconhecimento de que somos todos iguais. Para um cabeleireiro agora, qual é a dica? O profissional que está começando agora, é muito importante reconhecer que nesse mundo muito acelerado de redes sociais, de comunicação, é muito importante você ter o conhecimento que, em primeiro lugar, é você. E depois são os outros. Primeiro se mime, se acaricie, faça o bem para você. Mas não se baseie muito no outro, que já alcançou algo lá na frente. Cada pessoa vai ter o seu momento. Então, o profissional que está começando agora, eu falo assim, comece devagarzinho e deseje o seu melhor. A profissão, ela é incrível, desde que você respeite o seu tempo e tenha admiração e o foco naquilo que você almeja. Você tem alguma história engraçada? Eu tenho. Eu não tenho o costume de atender cliente em casa. Eu não tenho. E eu tinha uma cliente que há muitos anos atrás, ela tinha colocado prótese e não podia ir no salão, né? Mas ela tinha um marido que era extremamente ciumento, gente. Então você já deve imaginar o que vai vir. Ela falou, Wagner, eu nunca coloquei um homem aqui dentro de casa. Pois bem, fazendo o cabelo dela, logo pela manhã, quem me chega lá para almoçar, assim, já era manhã, quase meio-dia. E eu tenho o meu jeitão de falar, de brincar. Ela chegou, tocou a campainha. Pois bem, né? Ele foi almoçar para ver, né? Aí ela falou, tá bom, só um minutinho. Foi muito engraçado que ela saiu. Falou, Wagner, por favor, seja um pouco mais suave no gestual. ele vai acabar encrespando com a gente. Eu falei, tá bom então. E foi muito engraçado que eu sou meio grotesco, né? E detalhe, é tão engraçado que depois eles se separaram e eu jogando bola com quem que eu encontrei virei grande amigo. Com esse marido dessa cliente. E é muito engraçado que toda vez que a gente se encontra, que a gente tem a oportunidade, ele fala assim, você já me enganou uma vez. 2 vezes você não me engana não, tá, babá? E é muito engraçado, que é uma história muito divertida, mas que eu falo, não, hoje eu não faria, mas eu lembro com muita alegria. A Teimoso tem um kit super legal. Olha, vou abrir aqui, gente, ó. Olha, gente, olha que coisa linda. Bom, para encontrar o Vavá Macedo, ou hashtag Vavá Macedo, você pode encontrar através do Instagram, @Vavá-Macedo, WAWA Macedo, e vai ser um prazer conversar com vocês, trocar um pouco mais, e espero que tenha agradado vocês através desse bate-papo que a Teimoso me convidou para fazer esse quadro muito legais, que é Desembaraçando Histórias.